palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? Foi a pergunta que fez Abraão a Deus depois de ouvir do Senhor a promessa: olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. Assim será a tua descendência. Olha para esta terra que eu te darei em possessão para a tua descendência. Abraão, até aquele momento, cujo nome não tinha nem sido ainda trocado por Deus, até então chamava-se Abrão, depois ele terá o seu nome trocado por Deus para Abraão. Abraão, até aquele momento, não tinha nem filhos, nem uma terra. Era o grande desejo de Abraão tornar-se pai. Já estava em idade avançada. Já tinha passado dos seus 75 anos e não tinha tido a graça e a alegria de ser pai. E agora ele estava em um lugar, em uma terra que também não era dele, pois Deus tinha pedido que ele saísse da sua terra, de Ur dos Caldeus, saísse da casa do seu pai, da sua família, deixasse tudo e fosse em direção à terra que Deus lhe indicaria. Era naquele momento, portanto, um homem sem descendência e sem terra. E aí então, Deus promete a Abraão uma descendência numerosa como as estrelas do céu, numerosa como os astros do céu e como, inclusive, em outra passagem vai dizer, incontável como os grãos de areia da praia. A gente perdeu essa capacidade, às vezes, de olhar para o céu durante a noite. Às vezes a gente faz isso hoje quando acaba a energia. Quando acaba a energia, que ninguém aguenta dentro de casa o calor, aí corre para o meio da rua. Aí como está tudo escuro, aí a gente vê o céu estrelado. Mas na nossa infância, normalmente, e aqueles que viveram também na zona rural, tinham mais esta capacidade de olhar para o céu durante a noite, de ver a beleza de um céu estrelado. E aquelas são apenas algumas estrelas que a gente consegue ver a olho nu durante a noite. E então, esta é a promessa que Deus faz para Abraão: darei a ti uma descendência tão numerosa como as estrelas que há no céu. Darei a ti uma descendência tão numerosa como os grãos de areia que há na praia. E assim, irmãos e irmãs, Deus faz esta promessa que acende em Abraão a chama da fé e a chama da esperança. Mas Abraão, ele olha para a sua realidade de homem já idoso, com os seus 75 anos de vida já completados, e aí ele diz então para Deus, faz esta pergunta que nós iniciamos, com a qual nós iniciamos esta nossa meditação: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? Possuir aquela terra e possuir uma descendência numerosa. Eis o grande desejo de Abraão: ter muitos filhos e ter uma terra para estes filhos, para deixarem herança para eles. E aí então o Senhor faz a Abraão a proposta: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos,
além de uma rola e de uma pombinha. Eram os animais usados para selar uma aliança. Naquela época, era assim que se fazia um contrato. Ninguém ia para cartório. Vocês certamente são também da época em que a gente ouvia os nossos pais e avós dizer: eu tenho palavra. E palavra dita não voltava mais atrás. Acontecesse o que acontecesse. Não precisava de nada registrado em cartório, de nada filmado. Bastava um dizer para o outro: você tem a minha palavra que o negócio vai ser feito. E assim acontecia e o negócio se realizava. Aqui era a forma que naquela época se selava, se fazia uma aliança ou um contrato. Nos diz então: Abraão trouxe tudo, os animais que o Senhor tinha pedido, e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes, uma na frente da outra. E aí quando vai dizer: quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Era a forma de se selar, de se fazer uma aliança. Porque desta forma se dizia um para o outro: se eu não cumprir aquilo que eu prometi, que aconteça comigo o que aconteceu a estes animais: ser morto, ser partido ao meio e ser queimado. Era a forma que naquela época se tinha de dizer: se eu não cumprir com aquilo que eu prometi, que aconteça comigo o que a estes animais aconteceu. Abraão então entendeu que naquele dia o Senhor fez uma aliança com ele, com Abraão, e que portanto agora Deus tinha se comprometido em aliança a realizar aquilo que ele havia prometido: dar a Abraão uma descendência numerosa, dar à descendência de Abraão aquela terra onde estava Abraão. Irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, que para nós tem promessas, 12 promessas que se realizam para aqueles que confiam e que esperam no Senhor. Promessas das quais o Senhor Jesus não pode e não volta mais atrás. Uma vez dita, a promessa permanece de pé. Porque o Senhor não é como aqueles a quem ele diz no Evangelho de hoje: cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que falam de modo falso a palavra do Senhor, que não dizem a verdade. E em Jesus nós não encontramos falsidade, nós só encontramos a verdade, pois ele mesmo vai assim se identificar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o que ele diz é verdade e se realiza e se cumpre. E mais ainda, se cumpre por se tratar de uma promessa. Temos as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, que por meio de Santa Margarida Maria de Alacoque, o Senhor transmitiu para todos aqueles e aquelas que tivessem devoção para com o seu Sagrado Coração. Amanhã
na quinta-feira, teremos um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, com a meditação destas 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Portanto, amanhã irá ser falada cada uma das 12 promessas, irá ser explicada cada uma das 12 promessas, para que cada um que crê, que confia e espera no Senhor, renove a sua confiança, renove a sua esperança, e assim, confiando, acreditando e esperando, tenha em sua vida estas promessas realizadas. Assim como o Senhor, que prometeu dar um herdeiro a Abraão, e a partir deste herdeiro, uma descendência numerosa, como as estrelas que há no céu. Irmãos e irmãs, adoramos, servimos e amamos e cultuamos a um Deus de promessa. Um Deus que é fiel para com as suas promessas. Promessas que podem até, ao olhar humano, parecerem impossíveis de se realizar. Mas quando se trata de Deus, estamos diante do Deus do impossível, do Deus para o qual tudo é possível. Jesus, inclusive, chega a dizer e a falar acerca da pessoa que tem fé. E Jesus vai dizer: para quem crê, tudo é possível. Se para quem crê tudo é possível, muito mais se torna possível para aquele que é o próprio Deus, para aquele que é o próprio Senhor. As promessas que ele faz, ele não volta atrás. Ele as cumpre para aqueles que nelas confiam e nelas esperam. E assim, meus irmãos e irmãs, se com Abraão Deus fez uma aliança através daquela forma e daquele gesto, Abraão partindo aqueles animais ao meio, colocando uma parte diante da outra, e Deus depois passando aqueles animais através de uma chama fumegante, Deus fez conosco uma aliança muito mais perfeita no seu Filho Jesus Cristo. Lembremos que em cada Santa Missa que participamos, esta aliança é renovada com cada um de nós. Pois na palavra de consagração, o padre diz as mesmas palavras que Jesus disse na última ceia: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. A aliança conosco não foi feita com animais, foi feita no sangue de Jesus, foi feita no sangue do Cordeiro. Jesus morre numa cruz, Jesus se imola numa cruz, Jesus se oferece numa cruz, para dizer que desta forma o Pai concluiu e realizou conosco uma nova e eterna aliança no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro imolado. Que nós então, irmãos e irmãs, renovemos sempre a nossa aliança com Deus, o nosso compromisso com Deus, a nossa fé em Deus, pois Ele é o Deus de promessa, promessa que sempre se cumpre e que sempre se realiza. Lembremos que Jesus, Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim, irmãos e irmãs, que nós sigamos o exemplo de Abraão, que acreditou nas promessas de Deus e que por acreditar, viu as promessas de Deus se realizar em sua vida, ainda que parecesse impossível. Ele, com 75 anos de idade, assim como Sara, sua esposa, também com 75 anos de idade, ainda que parecesse impossível deles gerarem um filho naquela idade e se tornarem pai e mãe.
A palavra de Deus não volta atrás, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus se cumpre e se realiza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta pergunta que faz Abraão acerca das promessas que Deus lhe faz de uma descendência numerosa e de uma terra para a sua descendência. Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? Deus é o Deus de promessas. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós.